Irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui no Educandário Espírita Joana d'Arc virtual, né? E espero que o tema de hoje nos traga mais segurança e conhecimento para nossas vidas. Vou basear minha explanação no ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1, módulo 6, Reencarnação. Na subdivisão ainda, roteiro 3, retorno à vida corporal, mais especificamente, o planejamento reencarnatório, no qual penso está aí o estudo adequado para a uniformização e divulgação da doutrina espírita nesse assunto. É importante dizer que não vamos esgotar de maneira alguma o assunto. Ele é contagiante, instigante e que não se pode precisar detalhadamente cada planejamento, como vamos ver no decorrer da explanação. No último momento, vamos trazer um estudo de caso que proporcionará uma visão mais completa do planejamento reencarnatório, vivenciado no campo físico. Repito, vivenciado no campo físico. O tema reencarnação é um dos mais escritos e lidos na atualidade, inclusive por não espíritas. E aqui vai um destaque especial ao espírito André Luiz, pois graças aos livros escritos através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, proporcionou uma compreensão mais ampliada do assunto. O que vamos desenvolver pode ser que não seja novidade para alguns. No entanto, para outros, pode significar o início de um entendimento fundamental da própria vida. Inicialmente, é fundamental que definamos o que é planejar ou planejamento. Tomando uma designação de um estudioso da área administrativa ou de gestão, sem a visão espiritual, Maximiano diz: planejamento é o processo de tomar decisões sobre o futuro. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o futuro ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento. Observamos aqui um detalhe fundamental. No planejamento reencarnatório, com base na doutrina espírita, o foco é no futuro. No entanto, não é algo estanque. Ele pode sofrer influência e alteração, até alteração após o reencarne do espírito. Repito, alteração após o reencarne do espírito. Outra coisa é que muitas vezes ele já foi pensado antes mesmo do desencarne material. Tem pessoas que já estão programando a próxima reencarnação, mesmo estando no mundo físico. Alguns dizem, na próxima reencarnação, serei médico, trabalharei em tal atividade. Lógico que o objetivo é o futuro. Vou relacionar algumas perguntas que normalmente fazemos ou pensamos sobre o que nos acontece, entre as milhares que poderíamos fazer sobre o planejamento reencarnatório. São perguntas básicas que nos acometem de vez em quando. Devo dizer que o entendimento completo do assunto não é simples, pois cada espírito tem seus objetivos, intenções e desejos. Mas a meta será sempre o progresso moral e o progresso
intelectual? São elas as perguntas que vamos fazer agora. Quando é definido o momento da reencarnação? Quais as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país em que renasceremos? Como são definidas as questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Penso que são perguntas que podemos fazer a nós mesmos. Quem sabe, de alguma maneira, possamos entender e enxergar nosso próprio planejamento. Não é simples, repito. Para os mais experientes, vividos, a compreensão do assunto pode trazer esclarecimentos pelo desenho de suas próprias vidas. Dando continuidade, nosso material de estudo inicialmente declara que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Partindo assim desta assertiva, compreendemos que não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Não há improvisação. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Progresso espiritual da criatura humana. Neste sentido, a escolha das provas no planejamento reencarnatório merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores, mesmo em se tratando das reencarnações mais simples. Os espíritos planejadores atuam, ajudam, coordenam, preparam. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito que deseja ou necessita reencarnar, desde que ele tenha condições morais e intelectuais para tanto. Então, não é qualquer um que vai fazer seu planejamento. Pelo contrário, pelo que nós estamos a estudar, há uma participação gravíssima, seríssima dos espíritos mais esclarecidos. O planejamento pode, no entanto, ser delegado a um espírito esclarecido, como falamos, caso o reencarnante não ofereça, no momento, condições para planejar a própria reencarnação ou opinar sobre a mesma, porque muitos não têm condições. Até querem, até pensam, mas não têm condições. O espírito mais adiantado em moralidade e em conhecimento escolhe o gênero de provas por que há de passar
e nisso consiste o seu livre arbítrio. Aqui está o que é maravilhoso para o assunto que estamos a desenvolver. Gênero de provas. Resposta ou colocação que já ouvimos várias noites nos nossos estudos. Isso quer dizer que nós, não os detalhes pequenos, as coisas pequenas, não passa por essa escolha. Escolhe-se algo grandioso, determinante, ser pobre, ser rico, ser isso, ser aquilo, mas os detalhes não há como se prever. E como diz o texto, aí consiste o seu livre arbítrio. Neste assunto, como em outros, sabemos que não existe o livre arbítrio absoluto. Isso é muito sério, porque a gente fala livre-arbítrio como se fosse uma coisa que pudéssemos ou possamos fazer como quiséssemos. Não, não existe ainda o livre-arbítrio absoluto, mesmo em se tratando de espíritos verdadeiramente superiores. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. E da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Por exemplo, se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Alguns textos que eu estou lendo fazem parte do material que nós estamos trabalhando. E aí vai haver uma mudança, às vezes na colocação dos verbos, das palavras. Continuando, fato de grande relevância é saber que, independentemente de um espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento seja cumprido total ou parcialmente. Outro aspecto seríssimo. Total ou parcialmente, não há garantias de que seja esse planejamento executado. Percebe-se, por essas elucidações, como a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do livre-arbítrio. Situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. Um caso grave é que, quando o livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma incorreta, restringe a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. É por esta razão que os espíritos dedicados a esse gênero de tarefa consideram todas as ações que executamos antes e depois da desencarnação, definindo critérios norteadores do planejamento reencarnatório que nos cabe. Penso que vale a pena destacar novamente
repetidamente utilizado de forma incorreta, ou seja, o livre-arbítrio, que você pediu para fazer tal coisa, e na segunda vez não conseguiu, na terceira, e isso vai restringindo, que é natural que assim seja. Deus é justo, é bom, mas o seu é amoroso, mas essa justiça prevalece a todo instante. Ele é misericordioso, mas requer de todos nós compromisso sério. Aconselhamos a leitura do capítulo 12 e 13 do livro Missionários da Luz. Provavelmente, se já não falei, vou falar novamente. Porque é fundamental a leitura destes 2 capítulos neste livro. Quem leu, quem pesquisou, quem meditou ou quem vai entender o que queremos destacar. Está cheio de informações que nos proporciona ou nos proporcionará conhecimento básico sobre o assunto. É aí que vamos encontrar a figura do completista, que é o título que se designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Ou seja, programou, planejou, reencarnou e executou na íntegra. Não é para todos, mas é possível. Que muitas vezes depende do planejamento. Às vezes você planeja algo que não é tão arrojado. Você tem necessidade de reencarnar, respirar, compreender e colocar em prática. E assim o faz. Na próxima reencarnação é como se houvesse um crédito. E aí você, logicamente, vai poder escolher melhor e ter as condições para tal. Crédito, merecimento. Prosseguindo, em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, ou seja, reencarnando, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos nos planos espirituais. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Repetimos o completista, texto também tirado do material de nossas pesquisas. Os espíritos, no início da sua evolução, ou portadores de grande perturbação espiritual, este é um outro ponto, ou ainda que demonstrem persistente estado de rebeldia perante a lei de Deus, estão temporariamente impedidos de opinar no próprio planejamento reencarnatório. Nesta situação,
a experiência reencarnatória tutelada por um espírito esclarecido, apresentando características de compulsoriedade. Compulsório. Ele não decide, ele vai, ele reencarna, ele não tem opinião, porque, de alguma maneira, principalmente pela rebeldia às leis de Deus. Antes de irmos para o estudo de caso que citamos no início, intitulado como A História de Estela, vamos responder às perguntas que destacamos no início da exposição, ou quase no início. Quando é definido o momento da reencarnação? E no nosso material diz assim: o momento preciso para iniciar um planejamento reencarnatório é infinitamente variável de espírito para espírito. Depende do grau de entendimento de cada um. Sabe-se, por exemplo, que o espírito leva mais tempo para fazer a escolha das suas provas quando acredita na eternidade das penas após a desencarnação. No entanto, para alguns espíritos, há uma espécie de despertar interior que vai impulsionando-o a uma tomada de decisão. Daí, ele toma a decisão, mas repetimos, não é algo simples e fácil. Existem vários fatores em jogo. Quais as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Em virtude do despertar interior citado, ou por esclarecimentos através de algum orientador espiritual, o espírito reconhece a necessidade de reencarnar, fruto de experiências anteriores, suas faltas e quedas, inclusive até mesmo compromissos pendentes. A outra pergunta: podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? No Livro dos Espíritos, parte 2ª, do ponto do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 6, os espíritos respondem para Kardec que o próprio espírito escolhe o gênero de provas, porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio, algo que já falamos anteriormente. As particularidades correm por conta da posição que eles se acham. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Outra pergunta: que critérios são utilizados, por exemplo, para a escolha dos nossos pais e demais familiares ou da cidade e país em que renasceremos? Os critérios são frutos do gênero de provas que o espírito escolheu para vivenciar sua nova experiência reencarnatória. Tudo estará relacionado ao que o mesmo deve passar ou vivenciar. Logicamente que os detalhes, para alguns, acredito, são colocados, são mostrados no livro que orientamos, os Missionários da Luz, falando mais uma vez. Vamos ver casos relacionados, bem interessantes. Como são definidas as questões relativas ao casamento, aos filhos, à profissão? Penso que a resposta anterior responde também a esta, que o gênero de provas direciona, encaminha os devidos fatos que vamos vivenciar, passar. Falávamos e vamos repetir, insistir, porque ali consta algo fundamental para o assunto de hoje. Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, e A Vida Continua,
capítulos 16 a 26, é fundamental que façamos uma leitura devagar, entendendo cada fato, trazendo para a compreensão dos dias atuais. Como dissemos, vamos ler o estudo de caso intitulado A História de Estela, que lerei na íntegra, conforme livro consultado no ESD, que se baseia no livro de Hermínio C. Miranda, Reencarnação e Imortalidade. Diz assim, de forma reduzida: a seguinte história foi relatada por Edgar Cayce, notável médium americano, cuja última encarnação que temos notícias ocorreu no período de 1877 a 1945. Médium, vidente, de grande capacidade. Edgar Cayce, não esqueçamos. Stella Kirby, uma senhora simpática, tranquila e algo tímida, sempre teve vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha às próprias custas. Amigos aconselharam-na, então, a trabalhar na área de enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada a uma família rica que procurava alguém para cuidar de um parente enfermo. No acerto das condições de trabalho, ficou estabelecido que Stella receberia bom salário e local para morar com a filha, em aposentos próprios, na residência de seus empregadores. Quando Stella viu pela primeira vez o enfermo do qual deveria cuidar, quase desmaiou, chocada com a situação do enfermo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em completo estado de retardamento mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava, na maior parte do tempo, sentado, rasgando a roupa que lhe vestiam. Recusava-se a comer, mantendo-se em permanente estado de imundície. Permanente estado de imundície, devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo. A inexpressividade ao falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua volta. Tomada de coragem, Stella entrou na jaula para cuidar do seu paciente. Mas, devido às condições reinantes, passou tão mal que teve que correr ao banheiro por não poder controlar as náuseas. Presa de angustiante sentimento de desânimo, imaginou que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Entretanto, ao buscar auxílio aos benfeitores espirituais, por intermédio da mediunidade de Edgar Cayce, estes esclareceram que já 2 vezes os caminhos de Stella e daquele homem se haviam cruzado. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco que ela sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência no Oriente Médio, na qual ele fora um rico filantropo, que, no entanto,
levavam a vida de devassidão, numa espécie de harém, onde praticava abuso de toda sorte. Estela fora então uma das infelizes que tinha de se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos, na presente reencarnação, visava o perdão mútuo, reajustando-os perante a lei de Deus. Estela foi também esclarecida por Case que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe, portanto, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado desditoso. Abandoná-lo não seria solução, porque a ligação entre os dois continuaria em suspenso, a invadir os domínios de futuras existências. Estela jamais ouvira falar de reencarnação. Case lhe disse que uma outra existência, na Palestina, ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. Ela voltou à tarefa com nova carga de coragem e nova compreensão de seus problemas. Para encurtar a história, o pobre homem respondeu ao carinho de Estela. Começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido. Com o olhar pacificado, ele seguia Estela, sem perdê-la de vista um só minuto. Aqui termina a pequena história reduzida do livro de Hermínio C. Miranda. E fica bem claro que o amor conquista, o amor acolhe, o amor cura. Amor e perdão, logicamente. Em virtude de nosso tempo de exposição, não poderemos fazer reflexões importantes sobre esse estudo de caso que há. Há muito a se aprender. No entanto, é possível vermos a importância do planejamento reencarnatório no processo evolutivo do espírito. Repetimos, conforme os estudos trazidos pelos espíritos, não há reencarnação sem planejamento, por mais elementar que seja ou que pareça. É muito importante que compreendamos isso. Não há reencarnação sem planejamento. As leis, o amor de Deus, a justiça se faz cumprir sempre, mesmo que não entendamos. Mesmo que não tenhamos uma visão completa do todo, porque somos ainda muito pequenos. Mas estamos na caminhada, estamos buscando. Bem, finalizando, agradeço a todos a paciência, esperando que esta exposição venha trazer mais conhecimento e segurança dentro do estudo da doutrina espírita e de nossas próprias vidas, para sermos mais felizes, enfrentarmos com coragem o nosso planejamento, mesmo que nós não tenhamos delineado que é assim, que é assado. Podemos ter uma compreensão do gênero das provas ou de provas, mas os detalhes não teremos. Mas é possível. Com abnegação, com perdão, com amor, possamos retornar para o mundo espiritual mais aliviados, com a carga menor e nos preparando para novas etapas necessárias para o nosso progresso, evolução. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que
que os espíritos amigos que nos assistem sempre, mesmo que nós não os conheçamos, sabemos que são anjos protetores, guias espirituais, mas não conhecemos. Mas eles estão a nos guiar, a nos ajudar, principalmente quando nós nos encaminhamos pelo caminho do bem. Então, muita paz e uma boa noite para todos.